Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 27 de abril, estamos na quinta-feira da terceira semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40. Naqueles dias um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, qual um cordeiro diante do seu tosquiador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Meu irmão, minha irmã, a leitura narra o encontro de Filipe com o eunuco. É um encontro cheio de significados. Pela estrada deserta e pouco frequentada, Filipe vê um viajante. Ele é um eunuco núbio, ministro das finanças da rainha. Filipe logo percebeu que essa pessoa importante voltava de uma peregrinação a Jerusalém e, por isso, devia ser um simpatizante da religião judaica. Ao se aproximar, essa suspeita deve ter dado lugar à certeza. Por quê? Ele ouve o eunuco ler o profeta Isaías. Naquela época, a leitura somente era possível em voz alta. A leitura com os olhos foi uma invenção bem posterior. Até o século V, pelo menos, a leitura em voz alta era o costume. Por muito tempo, os cristãos conheceram a Escritura mais pelo ouvido do que pelos olhos. Esse detalhe parece banal, mas não é. O cristão, discípulo missionário, é ouvinte da palavra. Para o mundo bíblico, a relação pessoal com Deus nesta vida se dá pela escuta da palavra. Somente na glória poderemos ver Deus face a face. Trata-se de uma concepção bíblica fundamental e quase esquecida em muitas de nossas comunidades. A escuta é a dimensão por excelência da espiritualidade bíblica. A palavra de Deus é escutada não somente com os ouvidos, mas sobretudo com os ouvidos do coração, a obediência. Na espiritualidade bíblica há uma insistência sobre a escuta, obediência. Escuta, Israel. A escuta
sobrepõe a receptividade à atividade. A prioridade é da escuta e não da visão. Escuta não no senso meramente sensitivo, mas no sentido de abertura do coração. Nesse sentido, é preciso devolver na liturgia e na espiritualidade a primazia do ouvir a palavra. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te e junta-te à carruagem. Correndo, Filipe a alcançou. Ouvindo que lia a profecia de Isaías, perguntou ao eunuco: entendes o que estás lendo? E o eunuco respondeu: como vou entender se ninguém me explica? É a segunda vez que o texto menciona que o eunuco lia a profecia de Isaías. O eunuco é um homem culto, não somente sabe ler, ele leu um rolo de pergaminho com o texto de Isaías, adquirido talvez em Jerusalém. Não somente um homem de letras, mas um sincero simpatizante da religião judaica. Empreendeu uma longa viagem para peregrinar até o templo de Jerusalém. Permaneceu lá no átrio dos pagãos. Talvez comprou um rolo do profeta Isaías e voltava lendo o pergaminho. As atitudes desse eunuco deixam claro quanto amor ele tem pela fé de Israel, mesmo que não tenha se circuncidado. Filipe reconhece de ouvido e de memória o texto lido. Certamente Filipe o tinha escutado, não lido com os olhos, mas escutado várias vezes nos ofícios sinagogais de sua terra esta mesma profecia. A profecia de Isaías tinha penetrado nos seus ouvidos, no seu coração e também na sua memória. Por isso, de imediato, reconhece que o eunuco está lendo aquela profecia. Bastam poucas palavras para ele reconhecer todo o texto. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante do tosquiador. Da mesma forma, ele não abriu a boca. Humilharam-no, negando-lhe o direito. Quem meditou em seu destino? Pois arrancaram da terra a sua vida. O poema do servo sofredor descreve contra a doutrina da retribuição o sofrimento de um inocente e o escândalo da prosperidade dos pecadores. O sofrimento desfigura o servo e os outros interpretam suas dores como castigo de Deus. Por isso se afastam dele com medo de se contagiar. A sua morte sela uma vida de dores e desprezos. Ela termina na vala comum dos condenados. Por outro lado, o poema mostra que a dor do servo demonstra o pecado, não de quem sofre, mas dos que contemplam o sofrimento dele. Sem ser pecador, o servo aceitava a consequência do pecado e, sofrendo em silêncio, abriu os olhos dos pecadores. A dor é do servo, mas o pecado é de quem contempla o servo. Declarando a inocência do servo, o julgamento humano é anulado por Deus. Mais ainda, a paixão do servo inocente servirá para levar os demais à justiça. Assim, os pecadores são reabilitados, são libertados de uma condenação merecida pelos sofrimentos que recaíram sobre o servo e o esmagaram. Assim, a paixão e a morte do servo são uma intercessão aceita e o seu silêncio é ouvido por Deus. Por si mesmo, quem ouve o poema inevitavelmente faz esta pergunta: afinal, quem é esse servo sofredor? Muitos identificaram esse servo com Moisés, outros com Josias, outros identificaram esse servo com Jeconias ou Jeremias. Mas a identificação permanecia aberta. A pergunta do eunuco: de quem fala o profeta, de si ou de outro? Certamente esta mesma pergunta atormentou Filipe. Quando ouvia essa profecia,
antes do seu encontro com Cristo. Filipe pergunta ao eunuco: entendes? Como vou entender se ninguém me explica? O eunuco compreende o sentido material do texto, apresentado como paradoxo, o inocente que parece ser castigado por Deus, mas que na realidade expia o pecado dos que o condenam. Mas o eunuco não sabe identificar o personagem de quem se fala. Essa é a questão central. Conseguir identificar quem é o servo significa compreender todo o texto. O servo é um personagem tão surpreendente e misterioso que o eunuco não consegue entender o que lê. De fato, o eunuco reconhece que o servo sofredor, assim como é descrito na profecia, supera tanto os personagens já conhecidos que identificá-los com um deles, em vez de iluminar, empobrece a profecia. O eunuco não consegue entender o que lê porque as interpretações possíveis e que os rabinos tinham apresentado não fazem justiça à misteriosa figura do servo sofredor. Mesmo que sejam personagens iminentes e figuras heróicas, a identificação com eles diminui e reduz o alcance da missão do servo sofredor. Filipe tomou a palavra e, começando por esse texto, explicou ao eunuco a boa notícia de Jesus. Prosseguindo o caminho, chegaram a um lugar em que havia água e o eunuco lhe disse: o que impede de me batizar? O eunuco não confessa que lhe ardia o coração, mas quando chega a uma fonte de água no caminho, com modéstia, pede o batismo. Lucas responde dizendo que o ato de Filipe é impulsionado pelo Espírito Santo. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, de modo que o eunuco não o viu mais. E continuou sua viagem muito contente. O efeito e o sinal da vida nova dada pelo batismo são a alegria. Nós somos como o eunuco. Lemos e não compreendemos, mas devemos perseverar na escuta. Somos também como Filipe. Anunciamos a palavra. Não comunicamos mera doutrina, ou código de ética ou ideologia. Comunicamos o próprio Cristo. Partilhamos o tesouro do nosso encontro com Cristo. Foi um encontro pessoal com Ele que nos fez o que nós somos.